Vamos lá. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. 41 e 42. Vou abrir aqui na minha Bíblia também. Vamos ler a partir do verso 38, para a gente ler a perícope toda. Deixar a caixinha aqui, viu? Para não esquecer, Nelma. Hoje à noite. Obrigado, Geraldinho. Deus abençoe, meu irmão. Gente, eu olho para o Geraldinho, vejo a fé, né? O Geraldinho está aí, firme e forte. Depois passa por tanta coisa na saúde, né, Geraldinho? Vamos lá. Vamos ler. Marta e Maria. Ali também está. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos encontramos quedados na Tua presença, Deus. Venha compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Venha, Deus, ministrar em nossos corações, para que nós venhamos crescer na graça e na semelhança do Teu Filho Jesus. Porque importa, a gente sabe que Jesus, ele foi tocado no coração, as cordas do coração de Jesus foi tocado por essa família. Tanto é que quando Jesus chegou diante do local onde Lázaro tinha sido sepultado, vendo o sofrimento das pessoas que amavam Lázaro, o menor versículo da Bíblia foi colocado, que é: Jesus chorou. Alguns dizem que ele chorou pela ignorância daqueles que estavam por perto em relação à vida espiritual. Porque eles dizem: não, Lázaro já estava com Jesus nos céus. E Jesus chorou pela ignorância das pessoas sofrendo por aquele que estava vivo. Mas eu sou da linha de Jesus, homem, que chora, compadece da dor do próximo. Jesus chorou em compadecer da dor, do sofrimento, da saudade de um ente tão querido que partiu. Jesus, como homem, o Deus Emmanuel, veio para sofrer, sentir a nossa dor. Não é assim que acontece, irmãos? Às vezes nós não entendemos. Por que Deus permite tanta dor, perder pessoas que amamos? E Jesus passou por isso. Jesus perdeu o seu pai, José. Jesus perdeu um amigo íntimo, da perca de alguém querido. Jesus de angústia, o Senhor não sabe o que eu estou sentindo. Ele está lá no trono dele e ele não sabe. E a gente sabe, olhando para esse texto, né, Jesus, Deus como homem, na pessoa do Filho, Deus Emmanuel, ele passou também pela dor da perca de um ente querido. E ter o Salvador sobre o teto era um grande privilégio para aquela família. Imagina, irmãos, né? Nós estamos aí trazendo pastores, seminaristas, né? Imagina aí para famílias, né? Ter um seminarista, eu quero que ele dorme lá em casa, eu quero fazer um almoço, né? Não estou jogando indireta, não. Está tudo bem, o menino está bem instalado, né? Mas nessa época, para essa cultura,
era um privilégio, porque eles acreditavam, biblicamente, que hospedar homens de Deus e mulheres de Deus era a mesma coisa de estar hospedando anjos. Hospedando anjos. Isso por diversas situações, principalmente por aquela lá de Sodoma e Gomorra, onde os anjos do Senhor foram avisar Ló para sair da cidade, porque iria ser destruída, e ele, hospedou os anjos do Senhor, e outras situações que a gente percebe no Antigo Testamento, de homens sendo hospedados pelo povo de Deus, e na verdade eram anjos de Deus. Hoje a gente corre esse risco de hospedar um desconhecido e hospedar um anjo. E foi feito dentro de uma ação progressiva para um determinado propósito. Hoje nós hospedamos, conhecidamente, pessoas que vêm à igreja, que são conhecidas, e que a gente sabe que são pessoas consagradas a Deus, e a gente hospeda, a gente trata bem, amigos, familiares, missionários. E, de uma certa modo, são anjos do Senhor, porque são pessoas escolhidas, separadas para trabalhar no reino de Deus. Então, irmãos, ali era um privilégio para aquela família. E, infelizmente, porém, nem sempre sabemos aproveitar os privilégios que Deus coloca para nós. Eu vejo famílias, e eu fui alvo disso, de ser privilegiado por irmãos em outros estados que me honraram me hospedando, cuidando de mim. Principalmente quando eu era seminarista, eu tinha que viajar vendendo colchão, e era uma bênção, irmãos. Tem irmãos que têm o dom de hospedar. Tem irmãos que têm prazer, que já faz a casa, constrói a casa pensando nos hóspedes. Isso é uma maravilha, é uma alegria. Isso deveria ser como era aqui antigamente. E deveria ser, todo cristão deveria exercer esse dom. Não é qualquer um que passa na rua pedindo e tal, você vai trazer para dentro da sua casa. Mas aqueles que de fato são conhecidos e estão ali fazendo parte de um certo modo da vida eclesiástica e que precisa de fato receber o acolhimento. E a gente olha para essa família em Betânia e a gente vê duas questões, irmãos. A gente vê o prazer e o privilégio que eles têm de receber visitantes, de acolher bem, e vê também a questão da lei, porque a lei também falava que deveria-se colher os visitantes, ser hóspede, e tinham certos de detalhes na lei sobre essa questão de como receber, como lidar com o hóspede. Então, existia a lei e a graça. Mas vamos lá, vamos seguindo, Assim, irmãos, como os irmãos de Betânia, nós, eu e você, recebemos pela graça de ter o Senhor em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Mas será que nós estamos valorizando o fato de termos Deus? Estamos colhendo a boa parte desse relacionamento entre Deus e eu e você e Deus? A verdade é que muitas pessoas, irmãos, têm tudo para serem felizes, tudo. Mas se deixam levar por escolhas equivocadas. Será que este é o nosso caso? O que a Bíblia diz? Que Lázaro tinha uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, que era outra irmã, agitava-se de um lado para outro, ocupada com muitos serviços. Irmãos, estar na presença de Cristo era uma grande oportunidade. E Maria tratou de aproveitar a presença do grande mestre que estava ali na sua casa. Marta, porém, estava ocupada com muitas coisas. Seus interesses e afazeres eram tantos que ela não tinha tempo para sentar aos pés de Jesus. Ela estava tão ocupada com as questões da lei, quanto a receber hóspedes, a receber visita em sua casa, ela estava tão preocupada com os quesitos da lei, que ela não usufruiu
Da graça. Eu queria já parar aqui e fazer uma grande aplicação. Mas vamos seguir na lição e fazendo pequenas aplicações para a gente não perder. Tá, irmãos? Então, sempre, irmãos, existem aqueles que acham que estão atarefados demais para fazer de Cristo a sua escolha. E esses indivíduos estão concentrados em propostas financeiras. Muitos estão concentrados em realizações profissionais. Muitos estão aí a aprofundar relacionamentos em base ou baseando-se em uma série de coisas. A gente vê que muitos têm tempo para tudo nessa vida. Tem tempo para o seu hobby, tem tempo para o seu futebol, né? Tem tempo para o seu trabalho, tem tempo para o seu cônjuge, tem tempo para a sua família, tem tempo para fazer o seu esporte principal, né? Tem tempo para tudo, menos para o Senhor. Cuida do corpo, cuida da casa, cuida da carreira, cuida dos filhos, cuida da conta bancária, mas não cuida do coração. É uma realidade, irmãos. Qual é o tempo que você tira para cuidar do teu coração? Quando eu falo teu coração, é o teu relacionamento, a tua vida para com Deus. Porque se a gente não cuidar do nosso coração, o nosso coração vai nos enganar o tempo todo. Porque enganoso é o coração e corrupto. Se você não cuidar do seu coração, né, para que o Espírito Santo te dirija suas atitudes, seus passos, suas decisões, quem vai dirigir você é um coração carnal e corrupto. E vai sempre te levar a decisões erradas e enganosas. Enquanto Marta estava cuidando das questões legais, discernentes ou concernentes a atender bem um hóspede, Maria estava sentada aos pés de Jesus, cuidando bem do coração dela. Aproveitando o tempo com Jesus, tendo um tempo de qualidade com o seu hóspede. Então, irmãos, por mais legítimo que seja um motivo pelo qual você está lidando com as questões da vida, à frente do Salvador, é fazer a opção certa em vez de fazer a opção errada. Interessante, irmãos, que essa semana eu fui convidado para participar de um debate num podcast sobre escatologia, sobre milenismo, amilenismo e pré-milenismo. E a gente percebe, irmãos, o quanto as pessoas estão preocupadas apenas com os significados. Apenas o que significa o dragão, o que significa as estrelas, os candelabros, apenas com as coisas simbólicas de Apocalipse. Mas o quanto a gente vê que as pessoas estão importando menos com que aquilo tudo tem a falar ao nosso coração de um Deus que nos ama, de um Deus soberano, de um Deus que determinou todas as coisas, e todas as coisas estão debaixo de um governo, de um Deus que está sentado no trono, como diz Apocalipse 5. E independente de qualquer coisa, do dragão na corrente, do diabo que será soltado, da grande tribulação, do anticristo, independente de que tudo está sob o controle de um Deus, e a igreja será preservada. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Então, irmãos, precisamos nos lembrar de que Jesus, embora seja muito ocupado, como diz muita gente, eu não vou dar trabalho para Jesus não, que Jesus tem que preocupar com tanta coisa, como Deus, então deixa que eu resolvo sozinho, né? Deixa que eu faça aqui. Então, quando tem muita gente preocupada e falando isso, sempre tem tempo para nós. Jesus sempre vai ter tempo para você. Deus sempre vai ter tempo para você. Ele é o dono do tempo, Ele é eterno, irmãos. Portanto, então, irmãos, é hora de rever as nossas prioridades. Vamos fazer isso através aqui da vida de Marta e Maria. Primeiro,
preocupados demais para escolher a boa parte. Ali tinha duas questões a ser escolhidas. Às vezes, o fato é mais triste com relação ao nosso ativismo, e é que, então, com essa intenção de agradar a Jesus, a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, eu tenho que pensar naquilo outro, e às vezes a gente age demais, trabalha demais, pensa nas atividades demais, mas tem pouco tempo para orar. Espera aí, eu tenho que ir departamental, eu tenho louvor, eu tenho isso, a semana está cheia de atividades na igreja, e você corre para um lado, corre para o outro, liga para um, liga para outro, pesquisa coisa na internet, é material, tal, e você se envolve muito com esse ativismo. Mas quanto tempo você tirou para orar? Quanto tempo você tirou para orar pelo seu ministério, pelo seu chamado, pela sua vocação? Quanto tempo você tirou para ouvir orientação de Deus em relação às atividades que você exerce na igreja, seja como diácono, presbítero, louvor, professor de EBD? Às vezes a gente preocupa muito, né? Eu vejo a Cássia agora lá com a questão do departamento infantil, procurando material, lendo, distribuindo, conversando com um com o outro, né? Às vezes a gente preocupa muito com isso, e é lógico, isso é normal e tem que ser feito, é responsabilidade. Mas eu também vejo a Cássia orando, lendo a Bíblia e pedindo direção de Deus, que é dando-se aos pés de Jesus, que é dando-se aos pés de Jesus. Então, irmãos, esse era o caso aqui de Marta. No fundo, ela queria fazer a coisa certa, ela não queria fazer a coisa errada, nem estava fazendo a coisa errada. Ela não desejava ser vista como uma dona de casa preguiçosa ou desleixada, porque isso era contra a lei. Por isso se esforçava muito e muito. A sua vontade era que Cristo a apreciasse pelo que ela fazia. Não sabia, porém, que o Senhor amava pelo que ela era. Não é assim que acontece? Às vezes nós queremos chamar a atenção de outros, até de Deus, pelo que nós fazemos. E Deus ama a gente pelo que nós somos, irmãos. Deus te conhece no íntimo. E Deus te ama pelo que você é. Independente do que você faz, Deus te ama pelo que você é. Quando a gente pensa nisso, mas durante muitos anos viveu uma religiosidade de Marta, John Wesley. Em 1729, fundou com alguns amigos uma sociedade religiosa conhecida como Clube Santo. Juntos eles se propuseram ler a Bíblia. Wesley chegou a servir como missionário entre os índios. Admitiria posteriormente, John Wesley, que ele possuía fé, uma fé de servo, uma fé que se coloca para servir, e não uma fé de filho. Lembra quando Jesus disse, eu já não chamo mais de servos, mas te chamo de filhos. Por que Jesus disse isso? Porque servo serve por um propósito temporário, específico, e vai embora. Ele faz por troca, ele faz por medo do seu Senhor, ele faz por obrigação. E o filho? O filho faz por amor. Que bênção, irmão. O filho faz por amor. O filho, ele serve os seus pais, não pelo dinheiro, pela mesada, não pelo que ele recebe, mas o filho, ele faz por amor. Não, mãe, eu vou te ajudar a lavar essa vasilha aqui, eu vou lavar a vasilha. E faz por amor. É isso que o autor está falando isso aqui. É isso que está claramente aqui. E é isso que Jesus quis dizer. Eu não vos chamo de servo, eu te chamo de filho. Porque o filho, ele não serve por obrigação, ele não serve por troca, mas ele serve por amor.
É isso que Jesus estava querendo dizer aqui. É isso que deve acontecer em nossas vidas, irmãos. Então, irmãos, isso transcende muito pensamento, isso transcende a nossa compreensão dentro de uma atualidade ou de uma contemporaneidade que muitas vezes não acontece, Fátima, na nossa realidade. Muitas vezes nós estragamos os nossos filhos. Esses dias eu estava falando para a Carolina, Carolina, guarda a vasilha para o papai, que o papai vai te dar isso. A Cássia, não é assim. Ela tem que guardar porque ela é da família e que ela ama a família e ama cuidar da casa, porque a gente vive em família. Pá, uma cacetada na minha cabeça. E nós muitas vezes estragamos os nossos filhos, irmãos. Porque em vez de incentivar o amor familiar, essa graça familiar, nós entramos na corrida do ouro deste mundo, né? E tudo vira compensação. Tudo vira compensação. Então, irmãos, ao olhar para essa situação de John Wesley, ele conta a história de John Wesley, que ele atravessando o transatlântico num navio que saiu da Inglaterra para os Estados Unidos, um grupo de irmãos pentecostais, né, chamados moravianos, que no meio de um culto de oração, e ele sentiu grandemente o poder de Deus, e ele viu que realmente a fé dele era mais instrumental, no campo da razão, totalmente no campo da lógica racional humana, do que no campo da fé. E nós não podemos esquecer que razão e fé e razão caminham juntos, irmãos. E ali, ele converteu. E tendo obtido essa conversão, os Estados Unidos foi grandemente abençoado pela vida de John Wesley. E depois dessa fase do ministério de Wesley, nós sabemos que grandes frutos surgiram pela vida. Hoje nós temos aí a igreja wesleyana, e vemos várias obras, vários sermões de John Wesley que foram pregados e têm sido vendidos em formas de livros. Então, irmãos, quando nós falamos de preocupados demais para escolher a boa parte, que parte nós estamos escolhendo? A parte da prática, de agradar Deus pela forma da lei, ou a forma de deixar ouvir Deus falar em nossos corações? Saber que nós temos as nossas atividades, sejam elas domésticas, trabalho, ou seja na igreja, mas eu preciso me quedar aos pés de Jesus e ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Tem que fazer? Tem. Tem que trabalhar? Tem. Isso é bom. Porque a Bíblia fala que nós precisamos fazer isso. Mas a forma que nós fazemos, será que está correta ou está errada? Marta não estava errada em querer fazer, porque era algo que tinha que ser feito. A segunda questão, irmãos, é angustiados demais por não escolher a boa parte. Olha que interessante. Pessoas que tentam ganhar o favor do Senhor pelas suas obras, acabam insatisfeitas, angustiadas e esgotadas. Pessoas que tentam ganhar demais o favor de Deus por meio do seu trabalho, do seu esforço, eles acabam vivendo uma vida angustiada. Porque ele é entregue à própria vaidade de querer fazer mais, fazer, e o corpo não aguenta, o corpo tem um limite, irmãos. Tudo o que vier a mão para fazer, faça conforme as tuas. O que isso quer dizer, irmãos? Que nós temos um limite. Nós temos um limite. Passou daquele limite, aí é só Deus. Nós temos um limite físico, nós temos um limite financeiro, todos nós temos, um limite emocional. Todos nós, quando extrapolamos o limite emocional, o que é que vem? Depressão, síndrome do pânico, estresse, fadiga mental. Todos nós temos que saber que temos os nossos limites, irmãos. É isso que esse texto está nos ensinando.
Foi isso exatamente que aconteceu com a Marta. Depois de algumas horas de frenética atividade, ela se voltou para Cristo e reclamou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Marta temia ser criticada ou rejeitada, irmãos. E por isso se esforçava para oferecer o melhor, a melhor recepção possível, porque a lei cobrava dela. Por outro lado, ressentia-se da sua irmã. Enquanto eu estou trabalhando, suando aqui, a outra folgada está lá. Eu acho que é isso que passava pela cabeça dela. A folgada está lá, olha lá. Estou aqui ralando, estou aqui carregando as cadeiras, ajeitando a mesa. Eu estou aqui e a folgada está lá, deitada lá, sentada aos pés de Jesus. E ela se sentia o quê? Injustiçada. E nem sempre isso não acontece, irmãos. Aqueles que se enredam nas malhas do legalismo, não se sente frustrado quando vê outro vivendo pela graça? Ou não vive cansado, afadigado pelo jugo dolorido e pelo fardo pesado do legalismo? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, eu tenho que fazer. E aí, irmãos, cansa, frustra, decepciona, porque aquilo que era para ser prazeroso, gostoso, se torna um fardo pesado e um jugo dolorido. É por isso que muita gente já não sente mais aquele sentimento que fala da Bíblia, né? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque a casa de Deus já passou a ser um fardo pesado. O culto, a igreja passou a ser um fardo pesado, um jugo dolorido. Porque eu tenho que ir, eu preciso ir. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar aula, eu tenho que louvar, eu tenho que... E isso não é certo, irmãos. Não é eu tenho, eu amo fazer. Eu amo a Deus, eu amo louvar, eu amo dar aula para as crianças, eu amo estar na portaria, junto ali na diaconia, eu amo a projeção, a mesa de som, eu amo a casa de Deus. E aí, quando a gente ama, o jugo pesado, e o jugo dolorido e o fardo pesado, já não é mais jugo dolorido e fardo pesado, porque a gente trocou pelo fardo leve e o jugo suave de Jesus, porque a gente ama fazer. E tudo que a gente ama fazer é prazeroso. Semana eu vi de 2 pessoas que eu aconselhei. Pastor, eu só me senti bem quando eu resolvi fazer o que eu amo. Porque até então, quando eu não trabalhava naquilo que eu amava e fazia por obrigação, eu vivia em crise, angustiado, deprimido. A partir do momento que eu abri mão para fazer algo que eu amo, trabalhar para mim se tornou um prazer. Eu amo o que eu faço. Eu amo a minha profissão. Agora eu trabalho. Para mim não é mais estresse. O trabalho para mim não é mais um fardo. O trabalho para mim é um prazer. E aí a gente para pensar, irmãos, será que a igreja para nós, o culto, os ministérios da igreja, tem sido um fardo pesado, um jugo dolorido, ou tem sido um prazer? Então, irmãos, aqueles que se enredam nas malhas do legalismo não conseguem se sentir contentes. Ao mesmo tempo, eles censuram os que desfrutam da alegria proporcionados pela graça de Deus. Andas inquietas, Jesus falou, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, disse Jesus a Marta. Foi um diagnóstico preciso de Jesus, bem preciso, foi no alvo, foi na mira. E da mesma forma, irmãos e irmãs, há muitas pessoas, que embora possuam algum conhecimento de Cristo, sentem-se frustradas e descontentes,
por conta de uma escolha infeliz, vêm-se privadas da real felicidade de escolher a melhor parte, a boa parte. Jesus não criticou Marta pelo que ela estava fazendo, porque ela estava fazendo para servir o seu hóspede. Jesus não estava sendo cruel com Marta, como muita gente fala. Jesus foi cruel, ela estava querendo servir a Jesus. Estava querendo servir a Jesus. Espera aí, eu acabei de falar. Quando a gente serve por servir, apenas obedecendo critérios, aquilo se torna um peso. E começamos a ver quem não serve e criticamos. Eu estou aqui suando, tarefando, eu estou me dando a minha vida aqui, estou fazendo. Olha lá a folgada, olha lá. E a gente passa a reclamar do outro, porque não está fazendo da forma que a gente faz, ou não faz o tanto que a gente faz. Então Jesus está falando, olha, a melhor parte, ó, gente, presta atenção nisso. A melhor parte não era sentar aos pés de Jesus. A melhor parte era fazer aquilo que ela estava fazendo como um culto a Deus. Entendeu, irmãos? Que é dar-se aos pés de Jesus, é fazer o que nós fazemos para a glória de Deus, como um culto a Deus. Se ela estivesse fazendo não pelos caminhos da lei, da obrigação, mas pelo caminho da graça, fazer aquilo com amor, ela estava sentindo prazer, alívio e não ia reclamar da sua irmã que estava aos pés de Jesus. Estão me entendendo, irmãos? Essa é a melhor parte. A melhor parte é estar no caminho da graça. A melhor parte é, eu vou servir a Deus pela graça. Eu vou amar a Jesus pela graça. Eu não quero fazer nada por obrigação, porque quando a gente faz pelo caminho do legalismo, irmãos, a gente começa a ser oprimido pela lei, pelo legalismo. Tudo tem que ser... E aí a gente extrapola até os nossos limites. E terceira questão que nós vamos ver aqui, e última, para terminar dentro desses 5 minutos, né? O superintendente ali já está. Então, felizes demais por escolher a boa parte. Então, felizes demais. Então, a primeira é preocupados demais para escolher a boa parte, angustiados demais por não escolher a boa parte, felizes demais por escolher a boa parte. Então, o mestre aqui procurou corrigir o rumo que Marta dava à sua existência. Ele falou, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, precisamos compreender essa verdade. Poucas coisas são necessárias para viver. E para viver sempre, só precisamos de quê? De Jesus. Você precisa somente de Jesus, irmãos. Só de Jesus. Ao contrário de Marta, Maria de Betânia assumiu uma atitude espiritual correta. Ela entendeu que precisava se render ao Senhor. Optou por construir uma relação de intimidade com Cristo, buscando-o pelo que Ele era, e não pelo que poderia lhe dar. Ela priorizou a comunhão com o Salvador, o aprendizado dos seus ensinos, a adoração do seu nome, e a devoção à sua pessoa. Em outras palavras, Maria escolheu a boa parte. Então, irmãos, quando consideramos Cristo o nosso maior tesouro e o valorizamos sobre todas as coisas, assumimos a única postura que pode nos levar à realização pessoal. A única. Por quê, irmãos? Por quê? Porque o amor do Senhor é constante. O amor de Deus nunca acaba. O amor de Deus é constante. O amor do homem acaba. Lembra daquela história, daquela briga conjugal? E ali o marido e a mulher naquela crise, aquela briga. E o marido pergunta para a mulher, por que você está assim? Por que você está me tratando assim? E ela vira para o marido,
porque eu não te amo mais. Meu amor acabou. A minha afeição por ti acabou. O amor do homem, quando eu falo homem, não é sexo masculino, mas tanto faz do homem, da mulher, ser humano. Ele é um amor que acaba. É um amor condicionado pelos sentimentos. Mas, irmãos, o amor do Senhor é constante. Mas se priorizarmos outras coisas, como sucesso, aprovação do outro, reconhecimento, viveremos intranquilos. Intranquilos, irmãos. Intranquilos. Não porque tais coisas como sucesso, aprovação, seja errado em si mesma, mas porque não são permanentes, não são duradouras. Né? A gente brinca muito, né? Sobre certas questões, a gente fala assim, e aí, como é que foi aquela situação lá e tal? Foi pesada? Ah, não, foi fraquinha, igual choque de pilha. Né? Quando a gente olha essas questões perenes da vida, como sucesso, reconhecimento, aprovação pessoal, isso é coisa passageira, igual choque de pilha. Não é constante, irmãos. Não é constante. Interessante que conta uma lenda que certo homem encontrou uma flor mágica. É uma lenda, tá? Ao tocar com ela a encosta de determinada montanha, uma caverna se abriu. E diante dele, dando-lhe acesso a incríveis tesouros dentro da caverna. Na parede da caverna estava escrita a seguinte frase. Olha a frase que estava escrita. Você pode carregar tudo o que quiser. Não se esqueça, porém, de levar o melhor. Você pode carregar tudo o que quiser, mas não se esqueça, porém, de levar o melhor. O homem tratou de apanhar uma enorme quantidade de joias. Ele encheu os seus bolsos com diamantes, pérolas, esmeraldas e rubis. E usou o seu chapéu para carregar pulseiras e colares de ouro. Ao chegar do lado de fora, porém, se deu conta de que esquecera algo dentro da gruta. Não trouxera consigo a flor mágica. Então todas as riquezas que havia trazido sumiram, e a entrada da caverna desapareceu para sempre. Então, irmãos, não se esqueçam de escolher a boa parte. Alerta-nos o Salvador. Entretanto, irmãos, quantas vezes trocamos o Deus das bênçãos pelas bênçãos? Em quantas ocasiões perdemos a nossa paz por não valorizarmos a presença do Senhor da paz? Como Maria, deveríamos lançar-nos aos pés de Jesus. Talvez devêssemos também lhe pedir perdão por nossa cegueira espiritual e suplicar-lhe graça, perdão, por perdermos o que tem de valor, de mais valor de vista. Interessante a letra de um belo hino que fala: a minha possessão eterna és o meu maior amor, bem maior que o bem da vida, és o meu Deus, meu Salvador. Essa poesia, irmãos, expressa claramente a maneira como Maria de Betânia e muitos cristãos olham para Jesus. Você deve cultivar a mesma visão. Precisa optar pelo melhor e saber que o melhor é Cristo. Não se esqueça de que um dia Jesus também se viu diante de uma escolha. Naquela ocasião, ele escolheu amar você. E ele amou você até morte e morte de cruz. Jesus morreu na cruz da maneira que ele morreu por amor a você. Por amor a mim e por amor a você. Então, se um dia alguém perguntar na sua velhice, se durante toda a sua vida, se alguém morreu por amor ou de amor por você, você pode falar de boca cheia: sim, Jesus morreu por amor a Cristo. Então não esqueça disso, irmãos.